Graças a Deus, que Deus abençoe sua vida. Chegamos mais uma vez aqui para esse momento de estudo teológico. Nós estamos no Núcleo de Estudo Teológico, a NET, e é um grupo que nós estamos criando aqui para auxiliar as pessoas, vamos assim por dizer, para entender um pouco mais sobre a teologia. Nós temos algumas aulas aqui no nosso canal para auxiliar você à compreensão. E nós estamos aqui com esse objetivo, transmitir o conhecimento das coisas de Deus. E Deus te abençoe você e toda a sua casa. Nós vamos começar aqui, na nossa disciplina, falando sobre os livros de Moisés, conhecido como Pentateuco, também como a Torá, que é um livro do judeu, que é a Torá, que são os livros do Gênesis até o livro de Deuteronômio. São 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E normalmente o Antigo Testamento ele não é um livro tão lido, O compêndio do Antigo Testamento não é tão lido pelas pessoas, principalmente a Torá, vamos dizer assim, a Torá conhecida pelos judeus, porque são extensos capítulos e são repetições de algumas leis e muitas pessoas passam desapercebido, mas todo o Antigo Testamento ele aponta para o Messias. Então é muito importante a gente conhecer as doutrinas do Antigo Testamento, os ensinos, para que nós possamos perceber, ter essa percepção da importância do Novo Testamento, que foi baseando-se nas promessas do Antigo Testamento. Vamos falar um pouco hoje sobre o Pentateuco, que é o 5 primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, E eu quero deixar uma frase para você. O conhecimento é a maior dádiva de uma pessoa. Então, ter conhecimento é a maior dádiva que alguém pode ter. Isso fica guardado para você. Então, o Pentateuco aqui, o significado de Pentateuco é um significado penta, 5, e teuco, livros ou rolos. O autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, no Antigo Testamento, é Moisés. E Moisés, o interessante é que Moisés ele aparece na história no livro de Êxodo. Então, no livro do Gênesis, como que ele poderia saber tudo isso? Porque Deus foi falando com ele, foi revelando a ele como era a história do início da humanidade. Então ele precisou ter esse contato, essa comunhão com Deus, para que ele tivesse essas experiências e nos trouxesse todo esse material que nós temos no Antigo Testamento. No hebraico, conhecida como Torá, do Gênesis ao Deuteronômio, e é a base do judaísmo. O judaísmo hoje, a base dele é a Torá, é os 5 primeiros livros. Tá? Para eles é a base do judaísmo também. E existe a base do judaísmo, do Pentateuco, que também tem em relação ao grego, que depois teve essa língua grega, que teve essa influência tão grande da Grécia, porque era uma nação de uma cultura, de um conhecimento enorme. Então, por isso que nós temos o Antigo Testamento no hebraico e temos o Novo Testamento mais na língua grega. Tá, okay? No Antigo Testamento também temos algumas palavras, alguns capítulos, por assim dizer, que está na língua aramaica, que era uma língua da época da Babilônia, porque Daniel ficou ali na Babilônia, então ele escreveu algumas coisas, melhor dizendo, no aramaico. Então tem esse conhecimento que a gente precisa ter para entender melhor. Houve um tempo, já num tempo bem adiantado, eu quero adiantar isso para você, chamado Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução de uma Bíblia também, por assim dizer, mas o que foi a Septuaginta? Foi uma instituição que foi criado por Alexandre o Grande. E qual era o objetivo? Ele separou alguns estudiosos, foram 72 homens, que durante 72 dias traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Tá? Isso foi feito para facilitar a compreensão. Então Deus usa homens na história da humanidade que tiveram uma influência positiva para nos auxiliar quanto à tradução das Escrituras Sagradas. Então, interessante que foram 72 homens em 72 dias que tinham a missão de traduzir o Antigo Testamento do
judaico, né, do hebraico, melhor dizendo, para o grego, entendeu? Vamos ver então aqui também, com base no grego, a tradução das palavras. Por exemplo, o livro do Gênesis, no grego, é Gênesis, tudo com E, Gênesis, né? E o significado é começo ou início. O livro do Êxodo, a palavra em grego é Êxodos, e o significado é saída. O livro do Levítico, Leoriton, que é aos Levíticos. Números, ele significa contagem, tá? Arquelion, eu não consigo falar tão bem o grego assim, tá ok? E o livro do Deuteronômio é Deuteronômios, no plural, e significa segunda lei ou repetição da lei. Então lembrando que o livro de Deuteronômio ele faz repetições das leis que foram dadas nos demais livros. É um resumo, né? E é com certeza um livro importante também para se estar lendo. A gente entende que o Pentateuco ele não havia divisão entre livros e capítulos, era totalmente inteiro. É como se você começasse a ler Gênesis e você chegasse em Deuteronômio e é como se fosse um livro completo, extenso, sem divisão de capítulos e versículos. Então foi um trabalho que foi feito muito minucioso na hora de traduzir e também separar capítulos e versículos para facilitar. Imagine você encontrar um texto dentro de uma Bíblia, de um livro, porque a palavra Bíblia, Biblion, é livros, e você procurar um texto em que não tem divisões de capítulo e versículo. Então você teria que ler a inteira para você descobrir onde está o texto que você quer ler. Então foi feita essa divisão, foi feita essa preparação com o intuito de nos ajudar a ter uma compreensão maior. Então não havia a divisão no Pentateuco, começava em Gênesis e terminava em Deuteronômio sem divisões. Isso era difícil para lidar. Então houve um conceito entre os teólogos para que fosse feita uma divisão. E aí eles dividiram em 5 livros. Tá? E um foi complementando o outro. E essas são dádivas que Deus nos concede usando homens do passado da história para dar essa direção. Vamos ver as expressões hebraicas em relação ao livro. O livro do Gênesis em hebraico é Bereshit. Essa é uma pronúncia, ok? E significa no início. O livro do Êxodo, Shemot, que significa nomes. O livro do Levítico é Vaikra, significa e chamou, porque o livro do Levítico é o livro dos sacerdotes, dos levitas. O livro de Números é Bamidbaiga, que significa no deserto. E o livro de Deuteronômio é Devarim, que significa em hebraico palavras. Então são curiosidades e são materiais que nós temos para oferecer para vocês nessas aulas. O Pentateuco, né, que são os livros de Moisés, eles têm uma escrita, uma origem de 4.000 anos, ok, de existência, e isso foi redigido em 500 anos antes de Cristo. Foi escrito na perseguição do deserto. Então, enquanto Moisés na peregrinação do deserto, desculpe. Então, em todo o período que Israel passou no deserto, Moisés foi escrevendo o Pentateuco. Ele tinha o seu tempo de meditação com Deus e nesse período ele ia escrevendo os acontecimentos que iam acontecer no deserto. Então ele foi relatando. Mas como Moisés não viveu no tempo do Gênesis, então Deus revelou os fatos que aconteceram no Éden. Toda a história de Adão e Eva, Caim e Abel, a arca, a Torre de Babel, tudo aquilo que foi registrado no livro do Gênesis, Deus revela para Moisés, uma revelação própria para Moisés. E depois, quando Moisés, no livro do Êxodo, ele tem o nascimento dele, no livro de Êxodo, então ele começa a relatar aquilo que está acontecendo. Então, em toda a peregrinação do deserto, é a época que foi escrita, né? Que foi escrito o Pentateuco, ou o Antigo Testamento, nesses 5 livros de Moisés. Óbvio que não foi escrito todo o Antigo Testamento, só os livros, o compêndio, né, do Pentateuco. O livro do Gênesis, nós vamos ver isso nas próximas aulas, eu vou só dar uma introdução aqui. Nós vamos ver a época que foi escrito,
tá? Algumas curiosidades e muito conhecimento sobre cada um dos livros de modo separado. Que Deus abençoe você, que essa aula possa ter sido uma aula proveitosa, foi apenas uma aula introdutória e no próximo momento nós voltaremos aqui para dar continuidade à nossa aula. Você esteve aqui na NET, Núcleo de Estudo Teológico, um programa, uma programação feita pela comunidade cristã Vida e Comunhão. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.